Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje daremos continuidade ao estudo do livro Desobsessão do Espírito André Luiz, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, partindo do capítulo 11, Chegada dos Companheiros. Esse é um estudo que nós começamos algum tempo atrás, com o objetivo de sensibilizar os trabalhadores da espiritualidade sobre a importância de um trabalho de desobsessão. Quem sabe, através desse estudo, alguém não se anima a começar, por exemplo, no seu centro espírita, no seu terreiro de umbanda, onde quer que seja, um trabalho dessa natureza, não é? Bom, vamos lá. Os benfeitores espirituais de plantão, na obra assistencial aos irmãos desencarnados sofredores, esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto de serviço em posição respeitosa. Nada de vozerio, tumulto, gritos, gargalhadas. Lembrem-se os companheiros encarnados de que se aproximam de enfermos reunidos, como num hospital, credores de atenção e carinho. A obra de socorro está prestes a começar. Necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão, à bondade e à elevação de vistas, a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia na construção do bem. Bom, esse é um tema que com certeza vai além da desobsessão, né? Nós vivemos em sociedade, nós gostamos de interagir uns com os outros, e é muito normal que os companheiros que passem uma semana, às vezes 2 semanas sem se verem, quando se encontram no ambiente espiritual, querem conversar, dar gargalhada, contar da vida, e é aí que nós precisamos ter muito cuidado. Imagina que dentro do centro estão lá espíritos em sofrimento, que frequentemente a espiritualidade dá até uma anestesiada, eles ficam meio lá, meio cá, justamente para aguardar o momento do início do trabalho. Só que eles ainda têm percepções. Aí o médium chega falando alto, contando piada, falando de política, conversando temas que não tem nada a ver com o trabalho espiritual. Ele está ali, ele está percebendo. Ele provavelmente vai receber essas informações e, por consequência, essas vibrações que podem até piorar o seu estado. Basta você fazer a seguinte pergunta: quando você está doente, sabe, quando você está ali ao quebrado na cama, você gosta que as pessoas fiquem conversando fiado na sua orelha? Não gosta, né? Então os espíritos em sofrimento também não. No entanto, eu disse que esse tema ele vai além da desobsessão. Por quê? Porque isso se repete o tempo todo. Aqui a gente fala com muita frequência, tanto para os consulentes quanto para os membros da casa. Gente, cuidado com o silêncio. Mas as pessoas querem conversar o tempo inteiro. É da natureza humana. A gente vê isso em sala de aula com os meninos, entre os adultos é a mesma coisa. Então, muitas dessas pessoas são carentes, sozinhas, não têm muitos amigos. Então, quando encontram com a turma do centro, quer colocar a coisa em dia, né? E aí conversa. Mas o que o Espírito está chamando a nossa atenção? Chegou no templo religioso, qualquer que seja o tipo, centro espírita, terreiro, não importa. Chegou no centro, é recolhimento, é silêncio, verbal e mental. Então, entra no centro, fica caladinho, cumprimenta as pessoas naturalmente, mas fica na sua. Não fica puxando assunto, não fica conversando coisas que não dizem respeito ao trabalho, porque isso vai gerar perturbação. Você chega, por exemplo, num terreiro, tem sempre um que está sentadinho ali no chão calado, e o cara do lado dele está ali, papapá. Então assim, o cara se atrapalha também quem está em silêncio. Então a gente tem que entender isso. Quer conversar? Conversa depois do trabalho. Terminou o trabalho, fica ali e conversa, mas não é isso que acontece, né? Terminou o trabalho, as pessoas têm alergia para ir embora, né? Então elas querem sair correndo, então elas querem conversar antes. Só que a conversa que acontece anteriormente, ela atrapalha. Então, isso aqui que o Espírito trouxe é uma questão de bom senso. Eu estou indo para um trabalho em que nós vamos receber entidades enfermas, entidades adoecidas. E eu vou ficar ali contando piada, falando de política, falando da bunda da médium, falando não sei do quê. Porque esse tipo de assunto acontece. Eu já vi, já ouvi esse tipo de assunto.
Então a gente precisa fazer esse esforço, né, para ficar em silêncio verbal e mental. Então é simples, chegou no trabalho, ó, caladinho. Depois que terminar, você conversa, mata a saudade, ri, brinca, conta piada. Não antes, para você não se atrapalhar e não atrapalhar o outro. É o óbvio, né? Capítulo 12, que também continua nesse segmento, conversa anterior à reunião. Vamos ver. Há sempre margem à conversação no recinto para os que chegam mais cedo, cabendo aos ceareiros do conjunto evitar a dispersão de forças em visitas, mesmo rápidas, mas impróprias, a locais vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos. Compreensível rogar aos colaboradores da tarefa a total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Evitem-se os anedotários jocosos, as considerações injuriosas, a quem quer que seja. Esqueçam-se críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos. Toda referência verbal é fator de indução. Se somos impelidos a conversar durante os momentos que precedem a atividade assistencial, seja a nossa palestra algo de bom e edificante que auxilie e pacifique o clima do recinto ao invés de conturbá-lo, né? Então, a gente vê que além da questão, né, dos médiuns quando chegam, existe a conversa também dentro do recinto. E aqui ele fala até para evitar que a pessoa evite sair do recinto do centro. Não, eu vou no bar ali comprar um refrigerante, não, eu vou comprar uma coisinha, não, porque eu vou ali na casa do meu amigo. Não. Se você veio para o trabalho espiritual, a hora que você entrou dentro do centro, fica quietinho, não inventa moda, não. Não tem esse negócio de sair, não tem que ficar entrando e saindo, entrando e saindo. Não, entrou, fica quietinho. A gente vê, por exemplo, companheiros que têm uma dificuldade com o vício do cigarro e que não conseguem ficar muito tempo sem fumar. Então eles saem, vão lá, fumam. Mas mesmo nesses casos, a pessoa tem que fazer um esforço extra. Aquele dia é um dia especial. Então, mesmo que ela não consiga ficar sem fumar de jeito nenhum, naquele dia ela precisa fazer um esforço extra. Eu vejo em muitos centros, por exemplo, né, mas no caso de terreiro, né, às vezes você chega e tem aquela rodinha de gente fumando lá fora, conversando, falando as maiores barbaridades. Isso tudo é impróprio, gente. É uma concessão que se dá àquele que não consegue controlar o próprio vício. Mas mesmo assim, essa pessoa precisa fazer um esforço. Então, nada de ficar enrolando lá fora, fumando, batendo papo, ou indo no boteco, ou não sei na onde. Chegou, entra, permanece lá dentro. A minha opinião, caladinho, não precisa conversar nada. Aqui ele dá até uma brechazinha, né, para uma conversa fraterna. Não conversa nada, não, fica quietinho na sua. Concentra no trabalho, foca no que você vai fazer. Então, por que isso é importante? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós começamos o trabalho de desobsessão, muitos anos atrás, a gente a ideia era fazer um estudo, acho que até ele vai falar disso aqui mais para frente. A ideia era fazer um estudo, aproveitar aquele momento para fazer um estudo mais profundo do Evangelho. Só que com o tempo a gente viu que isso gerava debate, porque como as pessoas não têm uma cultura de estudo, porque entendam uma coisa, quando você é um estudioso e conversa com outro estudioso, é outro nível. Mas se você é um estudioso e conversa com alguém que não estuda, é outro nível também. Porque quanto mais ignorante é uma pessoa, maior a sua tendência a gerar debate, maior a sua tendência a tornar o momento do estudo complicado, com questões irrelevantes ou que não tem nada a ver com o que está sendo tratado e naquele momento ela quer falar. Então a gente percebeu na prática que era melhor não ter estudo, porque isso gerava um debate às vezes aflorado, para um momento impróprio, que é o momento de atendimento às entidades sofredoras. Então a gente cortou isso. Então agora senta, pega, faz a leitura, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, a gente lê o tema, cada um reflete no seu íntimo,
para não gerar vibrações antagônicas para o trabalho que a gente vai realizar. Está ali o espírito sofredor, como eu disse, meio anestesiado, esperando o momento da reunião começar, as pessoas discutindo, porque é sempre assim. Você começa a falar sobre A, termina falando sobre Z. Então, a gente precisa ter cuidado, né, em relação a isso. Bom, capítulo 13, dirigente. O dirigente das tarefas de desobsessão não pode esquecer que a espiritualidade superior espera nele o apoio fundamental da obra. Direção e discernimento, bondade e energia. Certo, não se lhe exigirão qualidades superiores à do homem comum. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados sofredores precisa compreender que as suas funções, diante dos médiuns e frequentadores do grupo, são semelhantes às de um pai de família no instituto doméstico. Autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva. Para manter-se na altura moral necessária, o diretor dispensará a todos os componentes do conjunto a atenção e o carinho idênticos àqueles que um professor reto e nobre cultiva perante os alunos, e como se erguerá perante os instrutores espirituais, na posição de médium esclarecedor mais responsável, designará 2 a 3 companheiros, sob a orientação dele próprio, a fim de que se lhe façam assessores em serviço e o substituam nos impedimentos justificados. Bom, olha que interessante. É muito comum no meio espírita que o dirigente da desobsessão não seja médium, ou pelo menos, acho que meu celular, foi um SMS que chegou, ele não seja médium. Por quê? Porque os médiums, via de regra, são pessoas mais sensíveis ao contato com os espíritos e, por consequência, têm uma maior flutuação emocional. Em resumo, médio é tudo encrenqueiro, cada um a seu nível. Então, é importante ter uma pessoa que não receba tanto essa influência para poder agir com discernimento, com serenidade, não sob a influência externa. Então é muito comum que os centros espíritas tenham as suas reuniões de desobsessão dirigidos por um não médium ostensível, quero dizer, né? Não é o cara que incorpora, porque a responsabilidade dele, além de dialogar com os espíritos, é de manter o conjunto funcionando. Agora, no contexto de terreiro, isso já é mais difícil. É porque a maioria das pessoas que se interessam pelo trabalho de desobsessão são médiums. Mas, mesmo nesse cenário, quando possível, deve-se buscar essa pessoa que não seja médium também para poder fazer essa direção. E, naturalmente, como ele vai assumir a direção dos trabalhos, ele precisa dar um exemplo. Então, precisa ser uma pessoa firme, uma pessoa forte. Você não vai colocar um dirigente, uma pessoa que é, como a gente fala, pelinha, né? Qualquer coisa arranha, qualquer coisa machuca, qualquer coisa está de mal com alguém. Não, se você vai dirigir um trabalho espiritual, você tem que ter o couro grosso, você tem que ser uma pessoa forte, tem que ser uma pessoa firme. Não é uma pessoa perfeita, não é um santo, não tem nada a ver com isso. Mas é uma pessoa de rija têmpera, vamos dizer assim, e que saiba coordenar o grupo e que, eventualmente, ele vai falar disso aqui mais adiante, até intervir quando necessário. Porque ocorre, por exemplo, diante de um trabalho dessa natureza, médiums que têm manifestações anímicas ou manifestações exageradas, né? Então, o espírito, ele quis, sei lá, fazer assim na mesa, né, da sua indignação, aí o médium vai e bate na mesa como se quisesse quebrá-la. Então, cabe ao dirigente ter esse traquejo, né, de chegar no médium e falar, olha, calma, tranquilo, não precisa disso, ou chamar depois do trabalho para conversar, ó, fulano, aquilo ali que aconteceu não foi bacana, tenha mais controle, o corpo é seu, não precisa disso. Então, não é uma tarefa fácil, principalmente quando nós estamos lidando com pessoas, e não apenas pessoas, mas pessoas que são mais sensíveis e, por consequência, mais suscetíveis
a flutuação de humor, não é? E todo médium é assim. Por que tem tanta treta em centro espírita, terreiro de Umbanda? Já pensou nisso? Porque nós somos... lembro de uma historinha que eu vi na infância, né, do porco-espinho, que tinha que tomar cuidado para não chegar perto de um outro porco-espinho, senão ele espetava e era espetado. Com os médiuns é assim, tem que ter um certo distanciamento e eles têm que estar sob um certo rigor, porque é facinho sair da casinha, porque ele é muito sensível às energias que circulam, né? Então, se ele está num ambiente espiritualmente elevado, ele chora, ele se emociona, ele ajoelha, ele bate a mão no peito e dá glória a Deus. É tudo muito extremo, né? Mas se ele está numa situação que o médium discute com o outro, ele já está irritado, já vai sair da casa porque fulano não presta, porque não sei o quê. Então, os médiuns têm uma flutuação de humor que é muito evidente e precisam de alguém com força, com energia, né, com autoridade para poder manter todo mundo ali fazendo o que deve fazer. Isso não é fácil e essa função cabe ao dirigente, que é o primeiro a dar exemplo de uma boa conduta diante de um trabalho espiritual dessa natureza. Não pode ser diferente. Pontualidade, tema também importante. Pontualidade, tema essencial no cotidiano, disciplina da vida. Administrações não respeitam funcionários relapsos. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Habitualmente, não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes o apreço. A entrevista com o industrial, a fala com o ministro de Estado. Nas lides da desobsessão, é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos, outros desencarnados, se deslocam de obrigações graves da vida superior a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante de encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião, tempo esse que será empregado na leitura preparatória. Antes de seguir para esse tema, eu esqueci de falar uma coisa referente ao assunto anterior, que ele sugere que o dirigente do trabalho tenha mais 2 ou 3 pessoas que possam dar continuidade na sua ausência. Gente, isso é importante para tudo. Nenhum trabalho espiritual pode estar sobre a cabeça de uma única pessoa. Quantos terreiros eu já vi, por exemplo, fecharem as portas porque o dirigente morreu? O dirigente morreu, fechou o terreiro. Mas por quê? Só tinha ele? Não tinha mais ninguém apto? Então, é função do dirigente, seja em que tipo de trabalho for, preparar os seus continuadores. Isso é de fundamental importância. Bom, agora ele fala da pontualidade, né? Bom, esse é um tema complicado. Eu costumo dizer que o pessoal da espiritualidade não tem um relógio muito certinho, não. Aqui a gente faz questão de começar sempre pontualmente. Quem frequenta os nossos trabalhos sabe que das 6 horas em ponto, eu vou lá, dou boa noite e a gente começa a gira, por exemplo. E assim é em todas as atividades, porém, nem sempre foi assim. No começo, a gente contava com a compreensão das pessoas, mas não pode contar com isso, porque a maioria das pessoas não compreende. Então, por exemplo, a gente falava, olha, chega uns 20 minutos antes, para você poder, enfim, se desligar do mundo, se preparar para o trabalho espiritual. Aí tinha gente que chegava faltando 5 minutos, tinha gente que chegava 5 minutos depois. Então não dá, né? Você precisa estabelecer uma regra. E aqui a gente estabeleceu uma regra, pelo menos para a gira, de colocar o atendimento, de colocar o limite de entrada 40 minutos antes. Então, as pessoas para participar da gira têm que chegar no terreiro 40 minutos antes.
No começo foi um pouquinho difícil, com o tempo todo mundo acostumou. De tal forma que hoje em dia, muito raramente, acontece alguma situação que a pessoa precisa chegar depois do horário. E mesmo assim, dependendo do que for, é plenamente justificável. Então, pontualidade é uma coisa importante nos trabalhos espirituais. Tem gente que acha que os guias estão aqui a passeio, que eles estão aqui à toa. Ah, vamos ajudar esses coitados aí. Não, eles têm um monte de obrigações. Eles têm um monte de afazeres. Eles param o que eles estão fazendo lá para vir aqui atuar junto a nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é corresponder a essa estima com pontualidade. Entendem? Então, aqui ele está sugerindo que um trabalho de desobsessão, vamos supor, o trabalho vai começar às 8 horas, então, limite para a chegada dos trabalhadores é 7h45. Chegou no centro, está com a porta fechada, já nem bate, vira as costas e vai embora. E depois chega no horário. E aqui é um ponto importante. Nos últimos tempos, aqui é uma cidade interiorana, né? Então aqui a gente não tinha muitos horários malucos de trabalho, né? Como nas grandes cidades. Nos últimos anos a gente tem tido, então a gente vê cada vez mais as pessoas trabalhando sábado, trabalhando à noite, trabalhando domingo. E eu entendo que às vezes você, enquanto trabalhador, você quer estar lá. Só que às vezes você não consegue, porque o seu serviço não deixa. Então, se faça uma pergunta. Você realmente precisa continuar? Por que eu digo isso? Para efeitos práticos, se você não comparece porque você não quer, porque você está trabalhando, dá no mesmo, você não está lá, entende? Então você está ocupando uma vaga que poderia ser colocada à disposição de alguém que estaria lá, mas você não está. E isso naturalmente prejudica o trabalho a ser feito, porque as pessoas nunca sabem se você vai ou se você não vai. A gente já falou disso aqui, acho que anteriormente, né? Como os médiums faltam e não dão justificativa, né? Como se falasse, quando eu quero eu vou, quando eu não quero eu não vou, tá tudo certo. Infelizmente, essa conduta é muito comum, né, dentre os trabalhadores da espiritualidade, não importa o segmento. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, né? Se eu não posso estar lá porque eu não quero ou porque eu estou trabalhando, não importa, eu não estou lá, entende? Então a gente tem que fazer essa reflexão, né? Será que não é hora de eu procurar um lugar em que eu possa estar? Porque o objetivo do trabalho com a espiritualidade é que a gente aprenda e auxilie. Então se eu falto, vou, eu não estou nem aprendendo direito e não estou nem auxiliando direito. E por consequência, ainda que não seja a minha vontade, eu estou atrapalhando o andamento do grupo. Então é uma reflexão que todos devemos fazer. Mas seja como for, a orientação dele é clara. 15 minutos antes, fecha a porta. Chegou a porta fechada? Vai para casa. No próximo trabalho você chega um pouco mais cedo para você poder, enfim, participar. E outro ponto importante, ele termina aqui sugerindo que esses 15 minutos seja usado para leitura. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente fazia um estudo, esse estudo gerava debate? Então, não precisa disso. Botou todo mundo para dentro, os trabalhadores, bota em cima da mesa um monte de livrinhos. Esses livros de mensagem, livros do evangelho, qualquer coisa assim. Tá 15 minutos, em vez de ficar lá assim, boiando, como muita gente fica, né? Coça a cabeça, olha pro teto, olha pro chão. Não, pega um livro para ler, para você não ficar divagando o pensamento. Pega um livro, fica caladinho ali, como eu falei, nada de conversa, abre o livro, vai ler, vai refletindo, vai entrando na sintonia do trabalho antes de começar o trabalho. Isso é de fundamental importância, tá bom? Nós vamos parar aqui então. No próximo estudo a gente continua a partir do capítulo 15, Mobiliário para os Trabalhos. É isso, pessoal. Se você não está inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, mostre esse conteúdo para alguém que você acha que se interessaria sobre desobsessão. Um abraço e até a próxima.